Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o estudo do sistema urinário. Esse é um sistema formado por um conjunto de 4 órgãos, que são 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga ou vesícula urinária e uma uretra. Entretanto, esse esquema que eu estou utilizando aqui é um esquema bem simples, apenas para que vocês visualizem aí os 4 órgãos. Mas vamos comparar aqui o sistema urinário da fêmea e do macho. Então, aqui nós temos um rim, esse é o rim direito, o rim esquerdo foi retirado. Esse daqui é um dos ureteres, né, o ureter direito. Assim como o rim esquerdo, o ureter esquerdo também foi retirado. Então, rim, ureter, bexiga ou vesícula urinária e uretra, que no caso aqui da fêmea, vai desembocar aqui no vestíbulo da vagina, tá? Aqui já é do macho. Então, vejam, rim, também é o rim direito, ureter direito, bexiga ou vesícula urinária e acompanhem a uretra do macho. Vejam como ela é bem longa, tá? Ela tem uma parte aqui dentro da pelve e depois uma parte dentro do pênis. Nós vamos falar sobre esses órgãos individualmente, né? Cada um nos seus detalhes anatômicos e posição, localização, tá? E características morfológicas. Bom, quais são as funções do sistema urinário? Os rins vão realizar a filtração do sangue. Essa filtração é realizada no glomérulo, que vocês devem estudar na disciplina de histologia e também de fisiologia. A partir desse filtrado glomerular, que é esse líquido produzido a partir da filtração do sangue, nós teremos a produção da urina. Porém, gente, entendam que o filtrado ainda não é urina. Esse filtrado vai passar pelos túbulos renais e durante esse trajeto, ele vai ser modificado. E no final, nós teremos a produção de urina. Portanto, a filtração do sangue e a produção da urina ficam a cargo dos rins. Esta urina produzida será conduzida até a bexiga por meio dos ureteres. Na bexiga, ela será armazenada e por meio da uretra, ela será eliminada. Por meio da eliminação da urina, então, nós temos a manutenção do equilíbrio do meio interno, chamado de homeostase, e também do equilíbrio ácido-base. Esses processos vocês também estudarão na disciplina de fisiologia. Por meio dessa eliminação de urina, muitos produtos tóxicos resultantes do metabolismo e também alguns medicamentos são eliminados do organismo. Por isso que então tem essa função final aqui de eliminação de resíduos metabólicos e também de resíduos tóxicos, como é o caso aí, por exemplo, de muitos medicamentos. Bom, então vamos começar com o primeiro órgão do sistema urinário, que é o rim. Lembrando que são 2, tá? Um direito e um esquerdo, por isso aqui eu escrevi rins. São 2 rins, ok? Nós já falamos, então, qual que é a função dos rins. É a filtração do sangue. Então, a partir da produção desse filtrado glomerular, nós teremos a excreção dos produtos de degradação, né, os produtos metabólicos. Então, por exemplo, a eliminação da ureia, do ácido úrico e da creatinina, que são produtos resultantes do metabolismo de proteínas. Nós também teremos a reabsorção de eletrólitos, porque uma vez que esse filtrado vai passando ali pelos túbulos renais, muitos eletrólitos serão reabsorvidos. E com isso nós temos a manutenção do equilíbrio do meio interno, chamado de homeostasia, e também do equilíbrio ácido-base. Muito bem. Os rins são 2 órgãos localizados na cavidade abdominal, tá? Na porção mais dorsal da cavidade abdominal, eles estão protegidos pelos processos transversos das vértebras lombares. Eles ficam posicionados naquela região de transição ali entre a última costela e o início das vértebras lombares. O rim direito é mais cranial do que o rim esquerdo. Portanto, o rim direito fica parcialmente protegido pelas costelas. Lembrem-se que na aula de fígado eu falei para vocês que o rim direito encosta no fígado, né? Exceto nos suínos, porque em suínos o rim direito não é mais cranial do que o esquerdo, ele não chega tão à frente assim, tá bem?
Então, vamos falar de novo. Ó. Então, os rins estão localizados na cavidade abdominal, sob os processos transversos das vértebras lombares. Eles se localizam entre as últimas vértebras torácicas e as primeiras lombares, protegidos parcialmente pelas costelas e pelos processos transversos das vértebras lombares. Aqui nós temos uma imagem radiográfica, esta é uma vista ventral, tá? Então, vejam, aqui é direito, aqui é esquerdo, ok? Percebam que o rim direito é mais cranial do que o rim esquerdo, tá? E o rim direito, então, fica quase que totalmente protegido aqui pelas costelas. O rim esquerdo fica um pouco mais caudal, lembrando, exceto no suíno, tá bem? Aqui já são as vértebras lombares com os processos transversos, então parcialmente também protegem aí os rins. Esse número 3 aqui são os ureteres e o 4 aqui é a vesícula urinária ou bexiga. E eu vou mostrar para vocês um videozinho para a gente entender bem aí a localização e a posição dos rins, porque é de extrema importância clínico-cirúrgica, né? Quando você quer avaliar um paciente, você vai avaliar se ele tem uma sensibilidade aqui na região da posição dos rins, né? Na hora de fazer uma cirurgia, você precisa saber onde os rins estão localizados. Então, eu vou mostrar para vocês, eu coloquei o link do vídeo aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, aí, nesse videozinho. Vamos lá. Bom, pessoal, eu coloquei o vídeo para rodar de uma forma mais lenta, para que a gente possa ir comentando a posição aí dos rins, tá? Então, vamos observar aqui a parede torácica. Já rodou rápido. Parede torácica aqui é a cavidade abdominal. Aqui está o rim direito, do outro lado está o rim esquerdo. Ele vai girar novamente, ó. Então, esse é o rim esquerdo. Aqui ele virou para a vista ventral. Aqui é fígado, aqui é baço, aqui é o estômago, aqui são alças intestinais. Então, novamente, ó, o rim esquerdo e o rim direito. Observem a posição mais cranial do rim direito. Agora, ele vai retirar os ossos. E nós vamos conseguir ver aí os rins numa vista dorsal. Esse é o baço, tá? Aqui, vejam, olha. Então, esta é uma vista dorsal. Aqui eu estou vendo o fígado, o estômago. Essas aqui são as alças intestinais. Aqui eu estou vendo o rim direito, o rim esquerdo. Essas são as duas glândulas adrenais, que nos humanos são chamadas de suprarrenais, tá? Aqui é útero e ovário, tá? Ovário, útero. Aqui no final já vai ser a vagina. Esse daqui já é o reto, tá? Aqui cólon descendente, reto. Isso aqui tudo é jejuno, né? Tá? Esse é o cólon transverso. Muito bem. Vamos continuar. Então, essa é a vesícula urinária ou bexiga e aqui já vai sair a uretra. Então, agora ele vai retirar o baço. Acho que agora dá para ir mais rápido um pouquinho, né? Ali, ele retirou a vesícula urinária. Aqui os dois rins novamente. As duas adrenais. Agora ele retirou, né? Tá mostrando as glândulas adrenais. Muito bem. Vamos passar então para a morfologia externa dos rins. Os rins apresentam duas extremidades, duas faces e duas margens. As extremidades são... Bom, isso daqui é uma imagem de uma vista ventral de um cão, tá? Da cavidade abdominal de um cão. Ele está em decúbito dorsal. A cabeça está para cá e a cauda está para cá. Então, aqui, os rins apresentam duas extremidades ou polos. Esta é a extremidade cranial, né? Esse daqui do rim direito, esse daqui do rim esquerdo. E extremidade ou polo caudal. Depois, duas faces. Bom, aqui eu só estou vendo a face ventral. A face dorsal fica voltada dorsalmente, voltada ali para os processos transversos das vértebras lombares, tá? Ela estaria depois da tela aqui, né? Estaria atrás da tela ali. Esta é a face ventral. E duas margens. Esta é a margem lateral, que é convexa, e esta é a margem medial, que é côncava. Na margem medial, a gente consegue ver a entrada e saída das estruturas do rim.
Então, nós vamos ver aqui uma artéria, uma veia, nervos, ureter, tá? Tudo isso penetra numa única região da margem medial. Por isso, é muito fácil reconhecer a margem medial. Então, vamos lá, ó, novamente. Extremidade ou polo cranial, extremidade ou polo caudal. Esta face, se o rim estiver solto assim, pessoal, eu não vou cobrar de vocês reconhecer se é face ventral ou dorsal, tá bem? Só se ele estiver posicionado dentro da cavidade. Então, esta é uma face ventral, e aqui nós temos a margem lateral, que é convexa, e a margem medial, que é côncava. Como eu disse para vocês, na face medial, essa depressão é a região por onde penetram as estruturas. Então, artéria, veia, ureter, nervos, vasos linfáticos. Esta região é chamada de hilo renal. Aqui, nesta imagem, eu só estou vendo o ureter, não estou vendo as demais estruturas. Mas nós temos aqui uma imagem com todas as estruturas. Então, aqui nós temos o rim direito e o rim esquerdo, né? O direito e esquerdo, de um carnívoro ou de pequeno ruminante. Depois a gente vai entender por que o rim deles é extremamente parecido. E aqui, margem lateral convexa, margem medial côncava. Aqui é a extremidade cranial, extremidade caudal. Na margem medial, nós observamos desta região aqui, olha, aqui tá melhor, por onde penetram e saem as estruturas do rim. Esta região, então, esse conjunto de estruturas é chamado de hilo renal. Percebam como se escreve hilo. Nós já estudamos hilo pulmonar, hilo hepático, né? Então acho que não será problema. Quais são as estruturas que formam o hilo renal? Vamos lá. Primeira estrutura é a artéria renal, que é um ramo direto da aorta abdominal. Então, a aorta abdominal, após emitir a artéria celíaca, se vocês lembrarem da aula de estômago, ela vai emitir aqui a artéria renal. Essa é uma artéria, então, que vai trazer o sangue rico em oxigênio e nutrientes aqui para os rins. Vai fazer a irrigação dos rins. Essa daqui é a veia renal. É a veia que vai fazer a drenagem dos rins. Ela vai retirar o CO2 e os metabólitos e vai drenar para a veia cava caudal. Veia cava caudal volta, então, para o átrio direito no coração, tá bem? Então, de novo, artéria renal, veia renal. Esse daqui é o ureter. O ureter vai conduzir a urina, que foi formada aqui no rim, até a bexiga, ou vesícula urinária, ok? Então, nós temos essas três estruturas aqui demonstradas nesta imagem. Mas ainda temos no hilo renal, pessoal, nervos e vasos linfáticos. Então, todas essas estruturas formam o hilo renal, tá bem? Bom, os rins são revestidos por três estruturas. Então, vamos lá. Isso daqui é bem importante, tá, pessoal? Isso daqui que eu coloquei aqui embaixo, ó. Vamos lá. Então, a camada mais externa é aquela lâmina serosa da cavidade abdominal que reveste a parede e as vísceras da cavidade abdominal, que é o peritônio. Então, o peritônio, no caso dos rins, ele reveste apenas a face ventral dos rins. É diferente, por exemplo, isso daqui é uma alça intestinal. Se vocês lembrarem das outras vísceras abdominais que a gente já estudou, como é o caso do estômago, do intestino, até mesmo do fígado, o peritônio reveste esses órgãos por completo, né? Entretanto, nos rins, o peritônio fica restrito à face ventral dos rins, aqui embaixo, ó, tá? Então, o que acontece? Quando uma víscera não é totalmente revestida pelo peritônio, vejam, é como se ela estivesse atrás do peritônio, tá? Então, nós dizemos que são vísceras retroperitoneais. Então, os rins são órgãos retroperitoneais, porque eles não ficam completamente envolvidos pelo peritônio. Eles ficam posicionados entre a parede, tá vendo? E o peritônio, ok? Muito bem. Depois do peritônio, vai vir uma cápsula adiposa. Então, aqui, assim, olha, vai ter uma quantidade de gordura que varia de acordo com o estado nutricional do animal. Então, se é um animal obeso, vai ter uma grande quantidade de gordura aqui, olha, entre o peritônio e o rim, tá? Vai ter uma cápsula adiposa bem espessa. Se for um animal caquético, muito magro, essa cápsula adiposa
vai ser bem fininha, ou às vezes até, né, assim, muito pouco, vai ter muita pouca quantidade de gordura ali. Bom, essas duas estruturas, tanto o peritônio quanto a cápsula adiposa, tem qual função? Tem a função de manter os rins no teto da cavidade abdominal. Porque percebam que não existe nenhum ligamento prendendo os rins aqui no teto da cavidade. Então, pela gravidade, eles poderiam cair, né? Então, o que mantém os rins no teto da cavidade abdominal? Duas estruturas, o peritônio e a cápsula adiposa, ok? Bom, e aí bem grudadinho agora no parênquima renal, bem grudadinho mesmo, nós temos a cápsula renal, que é uma cápsula fibrosa, é tecido fibroso. Essa cápsula, ela fica bem justinha mesmo, ela fica apertando o parênquima renal. Para quê? Para favorecer o processo de filtração glomerular. Porque como essa cápsula fibrosa fica bem justinha no parênquima renal, ela exerce uma pressão sobre esse parênquima, o que favorece o extravasamento do sangue a partir do glomérulo renal para dentro lá da cápsula de Bowman, ok? Então, o sangue, com essa pressão exercida pela cápsula renal, ele é favorecido, vamos dizer, ele é pressionado a sair da arteríola e extravasar para dentro da cápsula de Bowman, ok? Essas estruturas vocês devem ter estudado já na disciplina de histologia, né? Ou de fisiologia também. Então, gente, novamente, o que é importante saber aqui? Vamos lá. Primeiro, o peritônio reveste os rins apenas na face ventral. Por isso, os rins são chamados de órgãos retroperitoneais. É diferente do intestino e do estômago, que são órgãos intraperitoneais. Né? Eles estão completamente revestidos pelo peritônio. Os rins não, eles estão apenas parcialmente. Por isso, eles são retroperitoneais. Isso já vem na institucional várias vezes, tá bem? Bom, a segunda camada é a cápsula adiposa, que é uma quantidade de gordura variável de acordo com o estado nutricional do animal. Essas duas camadas servem para manter os rins no teto da cavidade abdominal. E a terceira camada é a cápsula renal, que é uma cápsula de tecido fibroso que exerce uma pressão sobre o parênquima renal, uma vez que ela fica bem justinha e facilita, favorece o processo de filtração glomerular. Tem uma imagem da cápsula renal, vamos ver, ó. Então, aqui nós temos rins de um cão com a cápsula renal, que é essa cápsula esbranquiçada, tá? Bem justinha aí no parênquima renal. E aqui uma imagem sem a cápsula, tá vendo? Aqui já é o parênquima renal mesmo, tá bem? Aqui nós também conseguimos observar o hilo renal, né? Nós temos aqui a artéria renal, veia renal, olha, tem uma outra artériazinha aqui. E esse daqui é o ureter, tá? Também é a artéria renal. Muito bem. Agora vamos, então, falar sobre a forma do rim das diferentes espécies. A forma, pessoal, varia muito de espécie para espécie, tá? Então, vamos lá. No caso dos carnívoros então, por exemplo, ó, esse daqui é gato, esse daqui é cão. E do pequeno ruminante, como é o caso, esse daqui é de uma ovelha, mas poderia ser de uma cabra também, por exemplo, tá? Então, carnívoros e pequenos ruminantes, o rim tem o formato de feijão bem clássico. É um feijãozinho bonitinho. Esse daqui, pessoal, é de suíno, mas ele não tá muito fiel, não. Vou mostrar nas outras imagens para vocês como que é o rim de um suíno. Ele também parece um feijão, porém é um feijão bem alongado e achatado. Ele é alongado no sentido crânio-caudal. Cadê a seta, gente? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, o rim do suíno vai ser alongado no sentido crânio-caudal, porém achatado no sentido dorso-ventral, tá? Vou mostrar para vocês uma imagem. Então, novamente, vamos lá. Carnívoros e pequenos ruminantes é o feijão clássico. Suíno é um feijão alongado e achatado. O do equino, gente, é diferente. O rim esquerdo e o direito são diferentes. O rim direito parece um coração de desenho mesmo. E o rim esquerdo parece um feto. Eu falo que parece uma letra J, mas uma vez alguém falou que parecia um feto e eu até achei realmente parecido. Vocês vão
Vocês vão ver aqui nos próximos slides. E esse daqui é o rim de bovino, de um grande ruminante. É diferente do pequeno ruminante. Vejam aqui a grande diferença entre o rim do pequeno ruminante e do bovino, tá? Tem que lembrar disso daqui. Muito bem. Aqui, gente, tá de um novilho, aqui de um bovino adulto. Lembrem-se que vai crescer, então tem que ter o mesmo formato de rim, tá? Então, vamos lá. Então, desta forma, nós vamos classificar os rins de acordo com a sua morfologia externa primeiro. Depois vai vir uma classificação de acordo com a morfologia interna. Tem que lembrar das duas classificações, tá? Então, os bovinos têm o rim multilobar, porque ele apresenta vários lobos, como vocês podem ver aqui. Já o rim dos suínos, carnívoros, pequenos ruminantes e equinos é um rim unilobar, porque externamente ele apresenta um único lobo. Então, vamos ver as imagens aí dos diferentes tipos de rins. Então, esse é um rim de um gato, como eu disse para vocês, tem um formato de feijãozinho clássico, bem bonitinho mesmo. O gato tem uma particularidade que essas veias que estão abaixo da cápsula renal, são chamadas de veias subcapsulares, são aparentes, tá vendo aqui, ó? Então, aí nós sabemos que esse é um rim de gato. É muito bonitinho mesmo, dá pra ver lá na prática essas veias aqui, tá? Então, esse é um rim de gato. Já esse é um rim de ovelha. Vejam, também tem o formato de feijãozinho clássico, porém a gente não observa as veias subcapsulares. Vocês devem estar se perguntando, e o do cão? O do cão é igual ao do pequeno ruminante. Não dá para ver aquelas veias subcapsulares igual ao do gato, tá? Aquela é uma particularidade dos felídeos. Aqui, gente, olha que legal, tá dando para ver a cápsula adiposa, tá? Que é aquela gordura que eu falei para vocês, que é variável de acordo com o estado nutricional do animal. E aqui nós estamos vendo o hilo renal, com artéria, veia e ureter. Esse é o rim de suíno, então vejam que ele também tem um formato de feijão, porém ele é alongado aqui no sentido crânio-caudal, vejam, e achatado no sentido dorso-ventral. Alguém disse um dia que parece uma capinha de óculos. Também achei que parece, né? Parece uma capa de aquelas capinhas de plástico que a gente guarda óculos. Esses, né, são os rins de equino. Esse é o rim direito e esse é o rim esquerdo. Vejam a diferença, olha. O rim direito parece um coração, ó. Parece um coração desenhado, tá vendo, ó? E o rim esquerdo para mim, parece uma letra J. Tá vendo aqui, ó? Parece uma letra J. Alguém disse que parecia um feto. Parece também, tá? Bom, o rim esquerdo de equino é o rim esquerdo de equino, né? Não tem muito com o que comparar. Então, vejam, que rim é esse? Rim direito de equino, porque parece um coração. E esse daqui é o rim esquerdo, porque parece um J. É porque aqui, como a imagem tá meio na diagonal, não tá dando para ver muito bem. Esta é uma vista dorsal, tá, pessoal? Aqui eu tô vendo um pedaço do diafragma. Esta é a artéria aorta, tá? Aqui eu estou vendo o fígado, ó, fígado no antímero direito, tá? Então, vista dorsal aqui é o baço. A cabeça do animal tá para cá e a cauda tá para cá, tá? Então, esse é o rim direito e esse é o rim esquerdo. E aqui nós temos o rim multilobar de bovinos. Veja bem, gente, multilobar só de ruminantes grandes, que é das espécies que a gente estuda. Mas eu trouxe uma outra espécie para vocês verem que também tem rim multilobar. Então, aqui é de um bovino adulto. Então, observem, tanto o direito quanto o esquerdo apresentam vários lobos, tá? Esta é uma vista ventral. Aqui é o polo cranial, aqui é o polo caudal. Aqui é a margem lateral e aqui é a margem medial. E aqui, pessoal, é o do bezerro, para vocês lembrarem que bezerro é um grande ruminante filhote. Também porque uma vez apareceu na prova, então eu resolvi colocar, tá? Então, o bezerro é um grande ruminante filhote, então ele tem que ter o rim igual ao do bovino adulto, ele vai crescer, então o rim dele tem que ser igual ao do adulto, claro, né? Muito bem, então é multilobar também. E aí eu trouxe um de golfinho, olha que legal. Também todo lobulado, tá? Então, golfinho, lontra, leão marinho, são animais que possuem rins multilobares, ok?
Agora nós vamos falar sobre a morfologia interna. Então, se a gente fizer um corte nos rins, como que nós vamos observar a distribuição aí das camadas? Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? Tudo que eu vou falar no próximo slide. Então, tá tudo escrito aqui, mas eu vou mostrar na imagem. Vamos lá. Então, se a gente faz um corte longitudinal no rim, nós vamos observar duas áreas bem definidas. A região cortical ou córtex renal e a região medular ou medula renal. Porém, nessa região medular, nós vamos observar diferenças entre espécies. Então, o que acontece? Tem espécie que apresenta a região medular dividida em várias pirâmides, como é o exemplo desse rim aqui. Mas tem espécie que as pirâmides estão todas fusionadas, e aí a gente vai ver como se fosse uma única pirâmide grandona, tá? Então, este rim aqui é um rim humano, que é igual o rim do suíno. Por que é igual ao rim do suíno? Porque por fora ele é unilobar, então ele não tem divisão de lobos externamente, e por dentro ele é multipiramidal, ou seja, ele tem várias pirâmides individualizadas, tá? Então, vamos lá. Então, de novo, olha, a camada mais externa é a camada cortical ou córtex renal e a camada mais interna é a camada medular ou medula renal, que pode ser dividida em várias pirâmides ou numa única pirâmide. Nesse exemplo aqui, eu estou vendo várias pirâmides. Pessoal, entenda o seguinte, olha, essa estrutura ela não é um triângulo, ela é uma pirâmide. Vocês têm que entender que isso daqui é 3D. Vejam aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é 3D, ó. É uma pirâmide mesmo. É que aqui, quando você faz o corte retinho desse jeito, você vai ver uma estrutura triangular, tá? Aí, pessoal, a pontinha da pirâmide, essa área mais clarinha aqui, olha, de todas as pirâmides, tá vendo? É chamada de papila renal. Então, vamos de novo, ó, córtex, aí tudo isso daqui é uma pirâmide com a sua papila renal. Então, a papila renal é essa área mais clara, é a pontinha da pirâmide. Depois a gente vai entender o que chega aqui na papila renal. Não, vamos entender agora, quer ver? Vou mostrar para vocês esta imagem aqui, ó. Então, se eu pegar a microscopia desse rim, eu vou ver o seguinte, olha. Na região cortical, que é essa mais clara aqui, ó, eu vou ver o glomérulo, né? Então, aqui eu tenho a arteríola aferente, o glomérulo, a arteríola eferente, a cápsula de Bowman aqui, e aí vem túbulo contorcido proximal. Aí, olha o que acontece com a alça de Henle. Ela desce pela região medular, volta para a região cortical, aí vira túbulo contorcido distal. E aqui começa o tubo coletor. O ducto coletor tá aqui, que vai pela região cortical e pela região medular, até chegar na papila, tá vendo? Lembra o seguinte, como que é a função do rim? O sangue que tá vindo na arteríola aferente vai passar aqui pelo glomérulo, vai extravasar e formar o filtrado glomerular. Ao longo do seu caminho pelos túbulos renais, né, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor, o que acontece? Esse filtrado vai sendo modificado. Algumas substâncias vão sendo reabsorvidas, outras substâncias vão sendo secretadas. Quando chega aqui no ducto coletor, já formou urina, né? Esse filtrado, então, passa por essas modificações, chega aqui e já virou urina. Então, quem que vai pingar aqui, ó? Quem que vai chegar nessa papila renal? No final aqui do ducto coletor? A urina. Então, vai começar a pingar a urina aqui. Então, vocês concordam que tem que ter um recipiente aqui para receber essa urina? Então, gente, esse recipiente é essa estruturazinha que tá aqui. Vamos voltar lá naquela imagem, ó. Essa estruturazinha que tá aqui. É como se fosse um cálice mesmo. Chama cálice e é um cálice, tá? Ele fica em volta da papila renal, desse jeito igual tá aqui, ó, tá? Então, cada papila renal desemboca num cálice renal menor. Cálice renal menor dessa papila, cálice renal menor desta papila, cálice renal menor desta papila, ok? Esses cálices renais menores, vejam, gente, é um conjuntinho de ductos. Eles estão coletando a urina que foi formada e chegou até a papila.
por meio do ducto coletor, tá? Muito bem. Aí esses cálices renais menores vão se juntar e formar cálices renais maiores. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse é um cálice renal maior, porque recebeu esse menor, recebeu esse menor que tá vindo ali de trás, recebeu esse menor, recebeu esse menor. Então, essa dilatação aqui, aqui e aqui são cálices renais maiores, ok? Esses cálices renais maiores vão se juntar e formar uma grande dilatação, chamada de pelve renal, ok? Pelve renal é essa estrutura dilatada aqui, olha. E aí, quando vocês escutarem algum termo com pielo, significa que é alguma coisa relacionada à pelve. Por exemplo, pielonefrite, ok? É uma inflamação que está acontecendo nos rins e na pelve, certo? Muito bem. Então, a pelve, o que é a pelve? É uma dilatação desse conjuntinho de ductos aí que recebe a urina. É uma dilatação proximal aqui do ureter. Depois da pelve, agora vai vir o ureter, que é o próximo órgão. O ureter vai conduzir a urina até a bexiga, ou vesícula urinária, certo? Muito bem. Esse conjuntinho de ductos, formado pelos cálices menores, maiores e pela pelve, fica dentro de uma cavidade nos rins. Olha, tá vendo? Aqui tem uma cavidade, é um espaço, olha. Aqui tá o parênquima renal, com córtex e medula. Mas aqui tem um espaço. Esse espaço é preenchido por gordura. Essa gordura que tá aqui, e aqui essa gordura foi retirada para vocês conseguirem ver esse espaço. Esse espaço é chamado de seio renal e ele sempre está preenchido por gordura. É que aqui nessa imagem ela foi retirada, tá? Então, vamos de novo, ó. Então, o que tem no parênquima renal? Região cortical e região medular. Esse é o parênquima renal, córtex e medula. O que é parênquima mesmo, turma? É o tecido funcional do órgão, tá? Então, onde que ficam os néfrons? Fica aqui, na região cortical e medular dos rins. Muito bem. Aí, nós vimos, então, que a região cortical, ou córtex renal, é a camada mais externa. E a camada mais interna é a região medular, ou medula renal, que pode ser dividida em várias pirâmides, como é este exemplo, ou uma única pirâmide que vai vir daqui a pouco. A pontinha de cada pirâmide é chamada de papila renal. É na papila renal que chega o ducto coletor. O ducto coletor, então, traz a urina que vai pingar, né, vai gotejar aqui dentro dos cálices renais menores, que são os recipientes para cada papila renal. Esses cálices renais menores se juntam e formam cálices renais maiores, que por sua vez se juntam e formam a pelve renal. Lembrando que cálices, né, todos eles, e pelve, na verdade, é formado aí por uma estrutura membranácea, né, uma estrutura em forma de ducto, que vai apenas receber a urina já pronta, já formada. Esses cálices e a pelve ficam inseridos numa cavidade dentro dos rins, chamado de seio renal, que está sempre preenchido por tecido adiposo. Depois da pelve renal, então, vai vir aqui o ureter, que vai conduzir a urina até a vesícula urinária, ok? Aqui também estão mostrando os vasos sanguíneos que estão entrando nos rins, né? Eles lembram que a artéria renal é ela que vai formar lá o glomérulo para fazer a filtração do rim. Então, tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos aqui, ok? Muito bem, então, como eu disse, esse é um exemplo típico de um rim humano, que é igual ao rim de um suíno. Então, o suíno tem todas essas estruturas que eu mostrei para vocês aqui. O rim do suíno é desse jeitinho, unilobar externamente, multipiramidal internamente, com várias pirâmides, várias papilas, vários cálices renais menores e maiores e também a pelve renal.
Agora, vamos ver o exemplo de um rim unipiramidal, que é aquele rim que só tem uma pirâmide. As pirâmides todas fusionaram e formaram uma única pirâmide. Então, nós vamos observar aqui o córtex renal, igualzinho lá no outro, né? Não tem muita diferença. Só que aqui na região medular, olha, as pirâmides estão fusionadas. Tudo isso daqui é uma única pirâmide. Então, pessoal, a gente chama esta região de medula ou região medular. Medula renal ou região medular do rim, ok? É uma única pirâmide. Ah, posso colocar o nome de pirâmide? Até pode, não é muito usado, tá? A gente chama de córtex e medula, mas é uma única pirâmide. Agora, vamos pensar. Eu disse para vocês que nesse caso aqui, a pontinha da pirâmide eram as papilas renais. Se nesse rim as pirâmides estão todas fusionadas, o que aconteceu com as papilas? Elas também estão todas fusionadas, tá? Então, pessoal, opa, essa seta ficou errada, eu vou arrumar. Pronto. Então, pessoal, as papilas renais ficaram fusionadas e formaram essa área mais branquinha aqui, olha, chamada de crista renal. Então, o que é a crista renal? É a fusão das papilas renais, certo? Fusão das papilas renais. Portanto, atenção, um rim unipiramidal não tem papilas. Não tem papilas. No lugar da papila, das papilas, eles têm uma crista renal. Se não tem papilas, vai ter cálice? O que vocês acham? Não, não tem cálice. Não tem cálice renal maior e nem menor. O que eles têm no lugar dos cálices? Direto a pelve renal. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui é o córtex renal. Aqui é a medula renal. A medula renal é formada por uma única pirâmide. Se é uma única pirâmide, a fusão das papilas é a crista renal. Não tem papila no rim unipiramidal. Se não tem papila, não tem cálices renais, nem menores, nem maiores. Vai ter um único recipiente bem grandão, que é a pelve renal. E aí, o que aconteceu? Os ductos coletores vão chegar aqui nessa crista renal. A chegada dos ductos coletores aqui na crista renal, na histologia, forma uma área chamada de área crivosa, tá? E aí, então, são os vários ductozinhos coletores chegando aqui na crista renal. E aí, a urina, então, vai cair direto na pelve renal, que é essa grande dilatação aqui, ok? Lembrando, a pelve renal fica inserida dentro de uma cavidade aqui dentro do rim, chamado de seio renal, que tem sempre gordura. Então, aqui está escrito gordura no seio renal, ok? Aqui nós estamos vendo o hilo renal com artéria renal, veia renal e ureter. Aqui já é o começo do ureter, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos falar sobre a classificação da morfologia interna dos rins das diferentes espécies. Então, os bovinos e suínos apresentam várias pirâmides, portanto, eles têm rins multipiramidais. Já os carnívoros, equinos e pequenos ruminantes têm uma única pirâmide, portanto, eles têm rins unipiramidais. Pessoal, essa classificação, tanto a da morfologia externa quanto interna, é certeza que cai na prova institucional. Tá? Então, tem que entender isso daqui. O que é, quais rins, né? Quais espécies que são multilobares, unilobares, multipiramidais, unipiramidais. Então, nós vamos falar espécie por espécie e aí a gente vai classificando, tá? Então, vamos começar com o rim dos bovinos. Lembrando, então, gente, olha só, não são todos os ruminantes. Aqui, para rim, é diferente, hein? Rim de grande ruminante é muito diferente do rim do pequeno ruminante. Então, grandes ruminantes aí, por exemplo, os bovinos, os búfalos, ok? Então, esses animais possuem rins multilobares, porque externamente eles têm vários lobos, e multipiramidais, porque internamente eles têm várias pirâmides. Então, ele tem várias pirâmides, cada pirâmide tem a sua papila. Cada papila desemboca num cálice renal menor, que se juntam formando os cálices renais maiores, que são só 2.
tem um cranial e um caudal. Eu vou mostrar para vocês. E no bovino, gente, não tem pelve renal. O bovino é a única espécie que não tem pelve renal. Esta é uma outra particularidade também que já veio várias vezes na institucional, tá? Então, vamos ver aqui as imagens, olha. Então, externamente, o rim do bovino é multilobado, né? Então, ele apresenta vários lobos. E internamente, ele apresenta várias pirâmides, então, ele é multipiramidal. Vamos analisar esta pirâmide aqui, ó. Então, eu estou vendo a pirâmide, essa área mais clara é a sua papila. Uma pirâmide com a sua papila. Uma pirâmide com a sua papila. Lembrando que cada papila vai desembocar num cálice renal menor. Nessa imagem, a gente não consegue diferenciar cálices. Eu estou vendo um aqui assim, ó, bem pequenininho aqui, ó. Por que a gente não consegue diferenciar muito bem? Porque aqui, todo esse espaço é o seio renal preenchido por tecido adiposo. Tá? Então, fica difícil da gente visualizar. Agora, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. O que é um lobo, né? O lobo é formado pela pirâmide e pela cortical adjacente a ela. Então, isso daqui, por exemplo, é um lobo. Percebam que não é certinho uma pirâmide para cada lobo externo. Por exemplo, aqui tá direitinho, né? Eu tenho esta pirâmide para este lobo externo, tá vendo? Mas olha nesse caso aqui, ó. Esse lobo externo, por dentro, ele tem duas pirâmides, tá vendo? Tá? Então, quando vocês encontrarem uma descrição sobre a morfologia interna do bovino, vai estar escrito que ele é multipiramidal, ele preserva a independência das pirâmides, porém, ele é parcialmente fusionado externamente aqui, ó. Porque em um lobo, eu posso ter mais de uma pirâmide, tá? E aqui, pessoal, é aquela técnica preparada por corrosão, que injeta o vinilite, né? Aqui no caso, injetou no ureter, esperou secar e fica um molde durinho, coloca o órgão no ácido, corrói o tecido mole e fica esse molde bonito. O que a gente consegue ver aqui no bovino, então? Olha, eu consigo ver isso daqui, ó, são vários cálices renais menores, olha, tá vendo? Então, aqui chega uma papila, aqui chega outra e assim por diante. Eles se juntam e formam dois cálices renais maiores, tá vendo? Um aqui, outro aqui. Um é cranial e outro é caudal. Aqui não dá para eu saber qual que é cranial e qual que é caudal, porque é só o molde, né? Mas, enfim, cranial e caudal vocês já sabem o que significa. E percebam que o bovino, então, não tem pelve, olha, não tem uma dilatação maior aqui. Apenas o cálice renal maior se juntou com o menor, ó, perdão, um cálice renal maior cranial se juntou com um cálice renal maior caudal e formaram aqui o ureter, tá ok? Agora vamos para o suíno. O rim do suíno externamente, ele não possui divisão em lobos, ele é unilobar. Mas por dentro ele possui as pirâmides individualizadas, então ele é multipiramidal. Então ele tem várias pirâmides, cada pirâmide tem sua papila, que desemboca cada papila em um cálice menor, que se juntam e formam cálices maiores. Não são necessariamente dois igual ao do bovino. Esses cálices renais maiores se juntam formando a pelve renal. Então, vamos ver aqui. Então, esse é um exemplo do rim do suíno. Por fora, ele é unilobar, com formato de feijãozinho achatado, né, alongado e achatado. E por dentro, a gente vê aqui, olha, várias pirâmides. Tem uma outra foto. Então, aqui eu estou vendo um rim fresco e aqui um rim formalizado. Então, vamos lá, ó. Essa é a região cortical ou córtex renal e tudo isso aqui mais escurinho é a região medular, formado por várias pirâmides. Pega essa pirâmide aqui, por exemplo, essa área mais clara é a papila dela. Olha essa que bonita. Vamos aproximar aqui. Olha, tá vendo? Essa aqui é uma pirâmide e essa pontinha aqui dela é a papila. Cada papila desemboca num cálice renal menor, que se juntam formando aqui, ó, cálices renais maiores, tá? E aí, esses cálices renais maiores vão se juntar nesta região aqui, que é a pelve renal. Gente, entendam que esse rim tá aberto, então os cálices estão todos abertos. É como se você pegasse um cálice mesmo e conseguisse partir ele no meio, tá? E olhasse por dentro, aí você ia ver desta forma aqui, ó, ele é aberto. Tá bem? Deixa eu ver do lado de cá.
Formalizado tá melhor de ver, né? Muito bem. Agora vamos falar do rim dos carnívoros e dos pequenos ruminantes, porque eles são muito parecidos. Externamente eles são unilobares, né? Lembra o formato de feijão clássico? E internamente eles têm uma única pirâmide. Então eles são unipiramidais, pirâmide única. Lembra que quando tem pirâmide única não tem papilas, ele tem direto a crista renal que desemboca na pelve renal, portanto não tem cálices. Então vamos lá, ó. Então esse daqui é o rim de um cão. Deixa eu botar a seta de novo aqui, gente. Ó. Então esse é o rim de um cão. Aqui é a região cortical. Tudo isso aqui é a região medular ou medula renal, como vocês estão vendo aqui. E essa área mais clarinha aqui, eles não colocaram, mas essa área toda mais clarinha aqui é a crista renal. Pois sim, tá aqui, ó. Crista renal. A crista renal vai desembocar direto na pelve. Só que essa pelve não tá muito boa de ver. Lembra que esse espaço todo aqui é o seio renal com gordura renal. Então, a pelve vai ser uma membranazinha bem fininha. Eu vou mostrar para vocês em outras imagens, vejam. Esse é um corte histológico, olha que bonito esse corte. Então, região cortical aqui, tudo isso aqui é a região medular, não precisa dessa divisão, essa divisão é na histologia, eu não cobro. E aqui essa área mais clara é a crista renal, que desemboca, olha, nessa membranazinha bem fininha aqui, que é a pelve renal, tá vendo? Não é tudo isso. Aqui, esse espaço é o seio renal, com a gordura renal, tá? Muito bem, ele vem até aqui. E aqui já vai ser o hilo com o ureter e os vasos sanguíneos. Vejam o molde da pelve de um cão. Então, daquele mesmo método de corrosão, injetou no ureter e aí essa é a pelve. Vejam que ela tem essas projeções aqui, chamadas de recessos da pelve, tá vendo? Ó, essas projeções todas, mas tudo isso é pelve. E aqui é o rim de um pequeno ruminante. Vejam como é muito parecido, né? Muito parecido. Esse daqui já tá formalizado, por isso que a cor tá diferente, tá? Então, aqui é a região cortical. Aqui é a região medular, aí aqui fica uma área mais clarinha, aqui no formol ela meio que se perde, mas é bem próximo aqui do finalzinho, tá? Que é a crista renal. E essa membrana que tá marronzinha aqui, olha, que é a pelve renal. Esse amarelo é a gordura do seio renal, tá? Então, de novo, ó, pelve renal aqui e aqui o seio renal com gordura. O ureter aqui tá cortado. Agora vamos ver o rim dos equinos. Lembrando que a morfologia externa do rim do equino é bem diferente o direito do esquerdo, né? São rins unilobares de toda forma, tanto o direito quanto o esquerdo, porém o direito tem forma de coração e o esquerdo tem formato de J. Internamente é um rim unipiramidal porque apresenta uma única pirâmide. A fusão das papilas se torna crista renal, portanto não tem papilas. Se não tem papilas, não tem cálices. A crista renal já desemboca direto na pelve renal. E aí o equino tem uma particularidade que são os recessos terminais da pelve. Então vamos ver aqui, ó. O equino tem 3 particularidades na pelve que eu vou falar para vocês. Então vamos lá. Ó. Então aqui temos uma outra imagem do rim direito e esquerdo do equino. Vejam o formato de coração do rim direito, bem bonitinho mesmo, coração. E o formato do J, de J, do rim esquerdo, tá? Aqui tá pintado, é a mesma imagem, só que aqui tá pintado e aqui não. Em verde, aqui são as 2 glândulas adrenais. E aqui a morfologia interna, então, rim unipiramidal. Então, aqui é a região cortical. Tudo isso aqui é a região medular, gente, isso não são pirâmides individualizadas, isso aqui são vasos sanguíneos, tá? É uma única pirâmide. Então, é a região medular ou medula renal. Aí, essa área bem clarinha, eu tive que colocar aqui, gente, que não tinha seta nessa imagem. Essa área bem clarinha é a crista renal e essa aqui é a pelve renal, olha. Então, vamos lá, vamos falar das 3 particularidades da pelve do equino. Primeira particularidade, vocês estão vendo aqui, a mucosa da pelve do equino é pregueada, tá vendo? É diferente da pelve das demais espécies, que é lisinha, ó, bem lisinha. No equino, ela é bem pregueada. Aqui.
Segunda diferença é que a pelve apresenta na sua mucosa glândulas, tá? Glândulas que secretam um muco. E esse muco deixa a urina do equino com um aspecto opaco, meio esbranquiçada, tá? Isso é bem diferente das demais espécies. A urina das demais espécies tem um aspecto translúcido. Isso é até um aspecto importante que vem quando a gente faz urinálise, vem lá o aspecto, tá? Então, ela tem que estar translúcida. Porém, a do equino é normal ser opaca. Então, ela vai ser um pouquinho esbranquiçada. Ela não vai ser tão translúcida, tão transparentezinha. Ela vai ser mais opaca. Por quê? Porque na pelve do equino tem glândulas que secretam um muco. E esse muco sai junto com a urina, tá? E a terceira diferença da pelve do equino é essa projeção que tem aqui, olha, lateralmente, tá vendo? Essas projeções são chamadas de recessos terminais da pelve. Esse aqui, ó. E aí tem um molde desses recessos, olha que legal. Então, essa é a pelve do equino, com os recessos terminais de cada lado, tá vendo? Cheio de ductos, ó. Muito bem. A gente já falou que a vascularização dos rins é feita pela artéria renal e veia renal, mas vamos falar novamente. Então, a artéria renal é um ramo direto da aorta abdominal, ela penetra nos rins, vai se ramificando até chegar em arteríola aferente, que vai formar o glomérulo, e aí vai fazer a filtração dos rins, a filtração do sangue. E a veia renal é uma veia que vai recolher, então, os metabólitos e drenar para a veia cava caudal. Aí, pessoal, eu quero mostrar uma outra imagem, mas deixa eu mostrar essa aqui primeiro. Essa é uma peça também feita por corrosão, tá? Que nós colocamos não foi eu, né? Mas enfim, foi colocado aqui o vinilite amarelo no ureter para preencher a pelve. Olha os recessos da pelve aqui. Não são recessos terminais, tá? São só recessos, porque esse daqui é um rim de carnívoro. E foi injetado aqui na artéria renal, foi injetado vinilite vermelho, para vocês verem a ramificação dos vasos aqui dentro do parênquima renal. Então, a imagem que eu queria mostrar é essa daqui. E aí, pessoal, então, olha, esse daqui é um ramo da artéria renal, né? Porque ela vai ramificando dentro dos rins até chegar em arteríola aferente, formar aqui o glomérulo e sair aqui a arteríola eferente. E aí, pessoal, o que acontece? Existem duas redes capilares aqui nos rins. Existe a rede capilar glomerular, que é essa, que é onde o filtrado vai ser formado, né? Ele vai extravasar aqui, o sangue vai extravasar aqui para formar o filtrado. Lembra que o filtrado é muito semelhante ao plasma sanguíneo, com a diferença de que ele não contém proteínas, porque são moléculas grandes, então elas não passam ali pela membrana da arteríola. Se tiver proteína na urina, significa que o rim não está filtrando, então tem um problema de insuficiência renal aí, tá? Muito bem, então voltando. Então, existe essa rede capilar glomerular para formar o filtrado glomerular e existe a rede capilar peritubular, que é essa ramificação da arteríola eferente, depois que ela já saiu aqui, ela vai ramificar ao redor, em volta dos túbulos renais, para reabsorver eletrólitos. Lembra do processo que o filtrado vai passando e aí algumas substâncias vão sendo reabsorvidas, outras vão sendo excretadas? Então, isso acontece nessa rede capilar peritubular. Algumas substâncias são reabsorvidas para dentro do sangue novamente e outras são secretadas para dentro do filtrado, porque precisam ser eliminadas. E aí, esse sangue, então, vai voltar para o coração, né? Aqui volta por meio da veia renal, que vai desembocar na veia cava caudal, tá bem? Então, são duas redes capilares dentro dos rins. Rede capilar glomerular, forma o glomérulo para fazer o filtrado glomerular. E rede capilar peritubular, que envolve os túbulos renais para realizar ali as trocas com o filtrado e formar, no final das contas, a urina, tá bem? Muito bem, pessoal. Os próximos órgãos, ureteres, bexiga e uretra, nós vamos falar na próxima aula. Muito obrigada pela presença e até a próxima aula.